E aí, moçada, vamos lá, vamos dar continuidade à parte sobre eletroquímica, agora a parte sobre eletrólise, beleza? Como que a gente vai caracterizar essas denominações? Na aula passada, a gente viu pilhas, processo espontâneo. A soma dos potenciais sempre tem que ser positivo, ok? Então você tem que inverter uma. Quem que você inverte? A de menor potencial, certo? Quem que você fixa? A de maior potencial. Aí você inverte e soma. Você vai ter uma DDP positiva. Então você está trabalhando com pilha. Agora, se ele te der as equações e você somar e der negativo, não é pilha, é eletrólise. Tranquilo? Bem sossegado. Só que a eletrólise é um processo que é contrário. Então você vai ter que pensar no contrário da pilha, certo? Mas você vai ter a oxirredução, novamente, certo? Porque você vai ter a caracterização da transferência de elétrons. Você vai ter que ter agora uma fonte de energia elétrica, certo? Um gerador que vai fornecer energia para que a reação química se processe, certo? Você vai ter um fluxo de elétrons. Agora, ó, é do positivo para o negativo. Você vai ter um fluxo de elétrons. Mas como, professor? Como é que um elétron que tem carga elétrica negativa vai para um polo negativo? Isso é inviável, isso não entra na minha cabeça. Por isso que é um processo forçado. Por isso que é um processo não espontâneo. Beleza? Então, os eletrólitos que você vai ter em solução são, na realidade, os íons livres e é eles que vão se direcionar a cada polo ou negativo ou positivo. Aí uma utilização que é a cromagem de certos materiais, a eletrodeposição de ouro, que vão ser utilizados a parte da eletrólise. Muito comum. Nós temos a eletrólise ígnea, você já deve ter visto isso com o seu professor. A eletrólise ígnea significa que você vai fundir a amostra, indiferente se você vai fundir, se você vai jogar na água, a característica é sempre você ter o quê? Íons presentes, certo? Então, se você aquecer o NaCl a 800 graus Celsius, você vai ter o Na+, e o Cl-. O que vai acontecer aqui, ó? O Na+ vai para o íon positivo, negativo, certo? O íon positivo para o negativo, e o Cl, que é negativo, vai para o polo positivo. Aqui, ó, pipoca, lembra da aula passada? Pipoca, pilha, positivo, cátodo, mas aqui é uma eletrólise. Então o positivo vai ser quem? O ânodo, e o negativo vai ser quem? O cátodo. Aqui vai sofrer redução e aqui vai sofrer o quê? Oxidação, porque eu não falei para vocês que o fluxo de elétrons vai do positivo para o negativo? Então, ó, se vai esse fluxo, é porque aqui está sofrendo a oxidação. Tem que perder os elétrons para o cátodo, que vai receber os elétrons. Simples assim. Ok? Então tá aqui, ó. O sódio vai receber 2 elétrons e o cloro vai perder 2 elétrons. Então você tem a formação de sódio metálico e gás cloro em cada um dos polos. Tranquilo? É que é aí que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Certo? O Na+ vai em direção ao polo, certo? Polo negativo. E o Cl- só pode ir em direção ao polo positivo. Só que daí é pipoca ao contrário. Pilha, positivo, cátodo. Então, o positivo vai ser o ânodo. Em solução aquosa, então você usa a água como nosso solvente. Aí você vai ter também íons presentes em solução. Só que existe uma sequência de descarga, certo? E essa sequência é sempre para os outros metais. Quem são os outros metais? Qualquer metal diferente da família 1, da família 2 e o alumínio. Quem são os principais outros metais aqui? O cobre 2+, o ferro 2+, a prata mais e assim sucessivamente. A mesma coisa aqui, ó, ânions oxigenados, SO4-2, NO3- e assim sucessivamente. Esses caras não têm quase preferência, o F- também. Quem é que vai ter mais preferência de ir para o polo? Os ânions não oxigenados. O Cl-, o Br-, o S-2 e assim por diante. Ó, a escala sempre está indo de preferência para o polo. Tá ok?
Daí o OH- quando for, né, para o polo, ele vai virar oxigênio gasoso, e o hidrogênio quando for para o polo, então daqui sai H2, de grosso modo, e aqui sai quem? O O2. São os dois gases que poderão sair durante uma eletrólise aquosa. Tudo vai depender dos íons presentes naquela solução. A estequiometria, isso aqui para cair na prova do Enem, muito fácil. Vamos lá? Como eu falei para vocês, é sempre uma transferência de elétrons. Tudo bem? Se um perde 2, o outro obrigatoriamente tem que estar ganhando 2. Só que esse 2, na realidade, são 2 mols de elétrons. E daí envolve o contexto físico. Eu tenho certeza que eu vou dividir com o professor de física algumas aulas envolvendo a parte da eletroquímica, a eletrólise, porque envolve as leis de Faraday. Você deve ter ouvido falar no kit, Q é igual a I vezes T, certo? O I é a corrente, o T é o tempo e Q é o coulombs. Se você pegar a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, e multiplicar pelo mol de elétrons, que é 6,02 vezes 10 vezes 23, você vai encontrar a constante de Faraday, que é igual a aproximadamente 96.500 coulombs. Aí você tem o Q, você tem o I e você tem o tempo. Aí você pode deduzir o tempo, corrente, quanto de carga vai ser utilizado e assim por diante. Então essa é a parte burocrática, a parte matemática. Então olha só, um elétron corresponde a 96, um elétron corresponde a uma carga de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Como eu tenho 6,02, isso aqui corresponde a quem? A 1 mol. Certo? E se você multiplicar um pelo outro, você vai ter o quê? Que é 96.500 coulombs. Então, 1 mol de elétrons corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 elétrons, que corresponde a 96.500 coulombs, e isso corresponde a 1 Faraday. Então, eu guardo assim, 1 mol de elétrons corresponde a 1 Faraday, que corresponde a 96.500 coulombs. É isso que você precisa guardar. Mas, professor, e se eu tiver 2 mols de elétrons, 2 Faradays, 2 vezes 96.500 coulombs. Lembrando do kit, Q é igual a I vezes T, o Q é dado em coulombs, o I é a corrente dado em ampere e o tempo é dado em segundo. Aí você precisa saber das unidades de mudança de tempo. 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, 1 hora vai ter quanto? 60 vezes 60, que vai dar 3.600 segundos. Olha um exemplo aqui, ó. Passa-se uma corrente de 10 amperes, então eu já tenho o I, certo? Numa célula eletrolítica contendo AgNO3 durante 1 hora. 1 hora, 3.600 segundos. O que é isso? É o meu tempo, certo? Mas daí tem mais 6 minutos e 4 segundos para avacalhar, certo? Então você tem que somar 6 minutos, 6 vezes 6, 36, então mais 360 segundos e mais 4 segundos. Então, você vai ter uma determinada corrente que vai passar, que está aqui embaixo, ó. Certo? Ó, 3.600 mais 360, que são 6 minutos, e mais 4 segundos que ele está te dando. Havendo um depósito de prata no cátodo, qual é a massa de prata depositada? Aí você tem que saber que a prata tem carga fixa de mais 1, certo? Então, o que é esse 1 elétron? É 1 mol. Certo? E o mol vai depositar 1 mol de prata. Se você for na tabela, a prata tem uma massa de quanto? De 108 gramas por mol. Tá aqui, ó, 108 gramas para 1 mol de elétrons. Mas 1 mol de elétrons não corresponde a 96.500 coulombs? Que tá aqui, ó, 96.500 coulombs. Mas quando você usa o kit, a corrente é 10 e o tempo que você precisa transformar, isso vai dar uma quantidade de coulombs equivalente a quanto? A
Desculpa, 39.640 coulombs. Então, tirando isso aqui do lado, ó, isso aqui, você vai ter que, a cada 96.500 coulombs que eu aplico no meu circuito, eu terei um depósito de prata de 108 gramas. Como está havendo uma carga equivalente a 39.640 coulombs, qual vai ser a verdadeira massa de prata que estará sendo depositada no eletrodo? X. Se você multiplicar e dividir, você vai encontrar um depósito de prata metálica no cátodo equivalente a 44,4 gramas de prata. Essa é a parte burocrática. Olha aqui, ó. Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força, certo? Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos, o oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio em outro eletrodo. A eletricidade de uma pilha de 1 volts parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. O que ele está falando aqui? Tudo sobre a separação dos elementos da água. Lembra da questão da bateria da aula passada? Certo? Entrou hidrogênio de um lado, entrou oxigênio do outro lado. O que saiu? Saiu a água, só que saiu o quê? DDP. Agora não. Agora o que eu estou fazendo? Eu estou fornecendo uma DDP e estou quebrando a água, saindo hidrogênio mais oxigênio, meio de oxigênio. A estequiometria da equação, né? Ó, 2 hidrogênios, meio vezes 2, quanto que dá meio vezes 2? 1 que está aqui. Agora, continuando, o fragmento do romance de Oliver Sackers relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é a utilização industrialmente certo? Então, ele é utilizado o método. Meus queridos, essa é uma questão do Enem, beleza? Então, olha só, lembram que até um tempo atrás eu falei sobre a reciclagem do alumínio? Lembram? Então, o alumínio, ele vem da onde? Da bauxita, certo? Só que os lacres, lembra daquela questão dos lacres? Os lacres estão ali para impedir a oxidação do alumínio. Se você tira os lacres, você facilita a oxidação. Consequentemente, você vai ter alguns problemas aí que foram citados lá naquela questão. Joia? Então, o que nós temos que pensar aqui, certo? É um clássico das questões eletroquímicas, só que muitas vezes os professores não avisam isso. Olha só o problema. Quando você faz a produção de alumínio a partir da bauxita, que é o minério extraído lá na natureza, a quantidade de energia que você tem que fazer para separar o alumínio da bauxita, né, do Al2O3, é uma quantidade cavalar de energia. E nós temos tanta energia cavalar assim? Não temos. Certo? Até que o Brasil é um dos maiores produtores de alumínio. Por quê? Nós temos a energia que vem lá da hidroeletricidade. Mas para que gastar tanta energia com esse setor se nós podemos reciclar as latinhas de alumínio e gastando cerca de 40% do valor total? Certo? Então, é muito mais vantajoso você reciclar as latinhas de alumínio do que você usar a bauxita como minério. Então ele está falando que você está usando a eletricidade para separar a molécula de água. Que outro meio eu posso, dentro da indústria, jogar energia e separar os constituintes para a produção de determinados materiais? Vamos lá? Então olha só, obtenção de ouros a partir da pepita? Não, o ouro é obtido lá na siderurgia pelo aquecimento das rochas. A obtenção do calcário das rochas? Não. A obtenção do alumínio da bauxita? Sim. Essa é uma questão. A obtenção do ferro? Não, também é por aquecimento. Certo? A mesma coisa o calcário. A obtenção da amônia a partir do hidrogênio e nitrogênio? Não, essa é uma reação química que envolve o quê? Pressão. Aqui envolve pressão e aquecimento.
Cadê a DDP? Certo? Então, a única que necessita de DDP para extrair o alumínio da bauxita é essa alternativa aqui, ó. Agora, ó, nós como professores, nós recebemos os comentários do Enem, né, lá do MEC, que foram designadas ao erro da questão. Sabe quantas pessoas erraram essa questão? Mais de 90%. Quantos que sabem disso? Certo? Bom, não vou me fazer aqui, não é a minha intenção, mas eu quando falo na obtenção, porque, cara, a minha cabeça, ela tá focada no Enem, mas eu tenho que explicar a matéria, química propriamente dita. Só que eu quando falo a parte sobre, a obtenção de elementos pela eletricidade, cara, na minha cabeça já vem a bauxita. Por quê? Porque a produção de alumínio, no Brasil, ele é usado em larga escala. Então nós temos que falar do problema ambiental que é pela geração de energia, pelo consumo de energia. Então, fica aí uma dica. Essa é uma questão do Enem. Tranquilo? Outra questão. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise. O que é eletrólise? É aplicar uma DDP, com a recuperação do aproveitamento de 99,9%. Por ser um metal de alto valor econômico, você sabe disso, comercial, as pessoas, você vê noticiário aí, as pessoas roubando os fios de cobre, dos postes. Por quê? Porque ele tem um alto valor comercial e múltiplas aplicações. Sua recuperação torna-se viável economicamente. Então ele está falando sobre o cobre. Suponha que um processo de recuperação de cobre puro tenha se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2, ó. Cobre 2, então ele já está medando a carga deste cobre, certo? Durante 3 horas, ó, o que ele está medando? O tempo. Empregando-se uma corrente de 10 amperes, está medando o I. A massa de cobre eletrodepositada, ou seja, recuperada, é de aproximadamente tanto. Então, olha só, o cobre, quando você separar aqui em cima, ó, cobre 2, o cobre vai ter uma carga de quanto? De mais 2. Tudo bem? Só que para se eletrodepositar, o cobre tem que ser Cu. Então, você vai ter que escrever alguma coisa assim, ó, se transformando em Cu. E esse Cu, ele é sólido. Mas para ele sair de uma carga de mais 2 e ir para uma carga zero, quantos elétrons tem que transitar aqui? 2 elétrons. Lembrando que para se depositar, ele tem que sofrer o quê? Redução. É o que está acontecendo aqui, ó, uma redução. Porque se você estivesse escrevendo o contrário, estaria sofrendo uma oxidação. E oxidação é corrosão, então o metal não estaria se depositando no eletrodo. Joia? Agora, ó, que nem a da prata. Lembra da questão da prata que estava ali, ó? Prata mais um elétron se transformando em prata. Então, era 96.500 coulombs, porque é um mol. Agora, quantos mols de elétrons eu tenho? 2. Então, vai ter que ser 2 vezes 96.500 coulombs para depositar um mol de cobre, que é de quanto? 63,5 gramas, que está sendo dado aqui para vocês, ó, no corpo do texto. Só que durante 3 horas e durante 10 amperes, ou uma corrente de 10 amperes, eu posso calcular o quê? O quê? O I vezes o T. Só que 3 horas é 3 vezes 3.600 segundos. Isso vai dar quanto? Vai dar 108, o quê? Desculpa, 10.800 segundos, vezes a corrente, que é 10. Então, a quantidade de carga vai ser igual a quanto? 108.000 coulombs. Essa é a carga, quantidade de carga que está passando pelo circuito. Olha como a questão fica tosca agora, ó. Se 2 vezes 96.500 coulombs você depositaria 63,5 gramas, 108.000 coulombs irá depositar quanto?
X. Se você multiplicar, dividir, você vai encontrar o 35,5 aproximadamente gramas. Então, qual que é essa questão? A resposta? Letra D é uma questão do Enem. Então, olha só, as características são essenciais. Se fosse a prata, seria 1 mol, então 96.500 coulombs para os 108 gramas. Como o cobre são 2 elétrons, são 2 vezes 96.500 coulombs para depositar aquela massa de cobre. E se fosse o alumínio? Querem ver, ó? A mesma coisa. Eu vou apagar da prata aqui, ó, e vou escrever do alumínio, certo? Ó, alumínio tem uma carga de mais 3, então ele precisa de 3 elétrons para se transformar em alumínio sólido. Então, vai ser 3 vezes 96.500 coulombs para depositar os 27 gramas de alumínio, que é a massa do alumínio que vai estar lá na tabela. O que eu faço com essa carga que está passando pelo circuito? Eu substituo aqui e calculo a massa de alumínio que estaria sendo depositada. Pessoal, meus queridos, a maneira de você resolver a questão são sempre as mesmas. Agora você vai fazer o que disso aqui? Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá? Próxima questão. Também uma questãozinha bem bacana, ó. Para cromar uma chave, foi necessário montar uma célula eletrolítica contendo uma solução aquosa de cromo mais 2, ó. E passar pela célula uma corrente, ó, já está me dando quem isso aqui? O I. Para que seja depositada na chave uma camada de cromo de massa 0,52 gramas. Então, eu estou dando a massa que está sendo eletrodepositada. O tempo, ele quer saber o tempo em minutos gasto foi de aproximadamente. Opa, aonde que você vai calcular o tempo? Pelo kit. Então, ó, Q é igual a I vezes o T. Certo? Bom, mas vamos lá. O cromo, ele está saindo de mais 2, para se depositar ele precisa receber 2 elétrons, ó, igual à questão anterior. Então, é 2 vezes 96.500 coulombs para depositar 1 mol de cromo, que é igual a quanto? 52 gramas. Certo? O tempo eu quero. A corrente, ele deu 15,2. O que está faltando para você terminar os coulombs aqui, ó? O teu X. Quanto de massa foi realmente eletrodepositada? 0,52 gramas. Qual vai ser a quantidade de coulombs que realmente eu vou precisar para realizar essa eletrodeposição? Então, se você calcular isso, vai dar 1.930 o quê? Coulombs. O que eu faço com esses coulombs? Que isso aqui é o meu Q mesmo? É o meu Q. Então, 1.930. Se você isolar o teu T, isso vai dar quanto? Vai dar 127 o quê? Segundos. Louco para marcar a letra D, né? Não, isto aqui está em segundos e ele quer pedir em minutos. Como é que você faz para transformar? Divide por 60. Então, o tempo vai ser aproximadamente quanto? 2 minutos. Né? Um minuto tem 60 segundos, 127 segundos é praticamente o dobro, praticamente, de 2. Então, você vai ter o valor, né, 127. Então, resposta correta, letra B. Joia? Próxima questão, ele está te dando uma reação, ó. O NaCl com a água e uma corrente elétrica. Você está aplicando uma DDP. Aí você vai formar NaOH, hidrogênio e cloro. Mas vamos lá, ó. O hidrogênio está saindo da água, porque é a única fonte, ó. Ele está se transformando em 0, porque aqui também é mais 1. E de mais 1 para 0, ele está sofrendo o quê? Oxidação. E o cloro, ele está sofrendo o quê? De menos 1 para 0. Note que o NOx está aumentando, então ele está sofrendo uma oxidação. Certo? Aqui já vai ser quem? O ânodo, certo? Opa, o ânodo
porque tá vogal com vogal. E aqui só pode ser, de mais 1 está sofrendo, desculpa. De menos 1 para 0, o NOx está aumentando, está sofrendo oxidação. E aqui não é oxidação, é redução, ó, redução. De mais 1 para 0. Então, aqui só pode ser quem? O cátodo. Só que é uma eletrólise, pipoca, pilha, positivo, cátodo. Então, o positivo vai ser quem? O ânodo. E aqui vai ser o negativo. A eletrólise da solução aquosa de cloreto de sódio ocorre pela passagem de corrente elétrica através da solução, representada de maneira simplificada pela equação química, e leva à obtenção de gases hidrogênio e cloro e de uma solução de hidróxido de sódio, sendo uma aplicação das reações de oxirredução. Considerando-se essas informações e a reação de oxirredução, representada pela equação química, é correto afirmar que, item A, o hidrogênio é o elemento químico que sofre oxidação. O hidrogênio está sofrendo oxidação? Não. O hidrogênio está sofrendo o quê? Redução. Então, elimina. A eletrólise da solução aquosa de cloreto de sódio é um processo espontâneo. Não, se você está aplicando uma DDP, é um processo não espontâneo. O volume total de gases obtido na reação representada é de 44,8 litros, medidos a 27 graus Celsius e 1 atm. Primeiro, 27 graus Celsius e 1 atm não é CNTP. Nós já trabalhamos com isso. CNTP é 0 graus Celsius. E 44,8 litros é o dobro de 22,4 litros. Se você olhar na equação, eu tenho 1 mol e eu tenho 1 mol. O aluno vem, 1 mol e 1 mol são 2 mols. E 2 mols é 44,8? É. Mas ele falou a quantidade de corrente elétrica, o tempo que passou essa corrente elétrica para transformar o volume? Não, ele não falou. Então você pode ser que até esteja certo, se ele especificasse o tempo e a corrente que está passando pelo circuito. Como ele não especificou, qualquer valor aqui está errado. Mesmo em 27, mesmo ATM, qualquer valor, porque eu não sei. Ok? O hidróxido de sódio é um subproduto obtido após a filtração da solução residual. Pessoal, para ser filtração, tem que ser sólido líquido, heterogêneo, ou sólido gás heterogêneo. Você tem algum sólido gás aí? Não. Você tem algum sólido líquido? Não. Então você não pode aplicar a filtração. E letra E, a oxidação do íon cloreto. O íon cloreto está sofrendo oxidação? Aham. Beleza? Leva à formação do gás cloro. Eu estou tendo a formação de gás cloro a partir do íon cloreto? Aham. Certo? No sistema eletrolítico? Aham. Então, resposta correta, letra E. Beleza? Então, são características básicas da oxirredução, nada de muito complexo. Dá uma voltada lá naquela questão do cromo, dá uma voltada naquela questão do cobre 2, certo? Daí você tem que especificar o número de cargas. Já caiu com alumínio. Eu não coloquei aqui porque a gente vai buscar depois com a física algumas resoluções aplicando a corrente ali. Tranquilo? Beleza? Não saia daí, na sequência, mais um grande tópico aí, essencial para a sua prova do Enem. Não saia daí, um grande abraço.